pessoal, eu sou a Vanessa, da página Vanessa Artesanato, e vamos hoje a mais uma aula em parceria com o Ateliê Fabi Paliotto. Na aula de hoje, nós vamos aprender a utilizar o gabarito porta-bombom. Ele vem nesses três tamanhos aqui, que é o tamanho P, o tamanho M e o tamanho grande. Então, com ele, você consegue fazer esses três tamanhos de porta-bombom, que na verdade você pode utilizar como porta-bombom, pode aproveitar também para alfajor, bem casado. Aí a utilidade você define depois. Então, a gente vai ver como que funciona. É um gabarito super simples de produzir, não precisa nem de cola, então é bem simplesinho mesmo. Então, vamos lá aprender a confeccionar o porta-bombom. Então, eu trouxe aqui o tamanho G para fazer com vocês. E o que a gente tem que fazer? Eu trouxe aqui um EVA revestido com tecido e a gente vai fazer desde o iniciozinho para vocês verem como que funciona. Então, primeira coisa, eu posiciono meu gabarito sobre o meu EVA, fazendo o melhor aproveitamento possível do meu EVA, né? Venho aqui agora com uma ferramenta, que pode ser tanto um palitinho para churrasco, uma caneta sem carga. Eu gosto de utilizar o agulhão, que é essa ferramenta aqui que está disponível no site do Ateliê Fabi Paliotto. Então, com ele, ó, eu venho aqui e risco o molde do meu porta-bombom. A produção é igual de todos os tamanhos, tá? Todos os tamanhos a gente vai fazer dessa mesma forma aqui. Primeiro eu risco, depois eu venho aqui, olha, e marco as áreas que eu preciso vazar, ó. Desse jeitinho aqui. E aí, eu já tenho aqui o molde do meu porta-bombom. Então, é bem simples mesmo de produzir. Próximo passo, agora a gente vai recortar aqui o nosso molde. Então, eu venho aqui, primeiro eu destaco ele, né? Pra ficar mais fácil o corte. Esse aqui é o ideal quando você recebe uma encomenda aí, né? Pra uma festa de lembrancinha, que é uma lembrancinha muito simples que você consegue fazer aí em quantidade, fazer por um preço bom, porque ela é bem facinha de fazer, gasta pouco material, então é uma opção ótima aí para quem trabalha com festas, eventos no geral, né? Então, aqui, olha, já destaquei, agora eu vou vir recortando bem na linhazinha ali que eu risquei o meu EVA. Ó, venho aqui riscando, cortando bem sobre a linha que eu já havia riscado. Com a tesoura em pé mesmo. E esse porta-bombom é bom que você consegue adaptar ele para qualquer ocasião. Depois eu vou mostrar algumas opções que eu trouxe pronta ali, para vocês verem que vocês conseguem usar ele para diversas ocasiões, todo tipo de decoração, desde festa de aniversário, bodas de casamento. Festas de casamento em si também são uma ótima opção. Você pode utilizar o EVA com glitter na cor do casamento, né? Se você quer uma coisa mais sofisticada. Então, é uma opção aí bem legal para quem trabalha com festa mesmo. E aí, vocês vão ver que o gasto aqui é só mesmo o EVA. E aí, com a decoração que você quiser, né? Mas pro porta-bombom em si, a gente não utiliza nem cola. É só o EVA e a tesoura. Quase terminando aqui o corte. Então, olha, aqui eu já recortei o formato do meu porta-bombom. Agora, a gente vai para a parte aqui de vazar as partes. Então, para vazar aqui as partes, o que eu vou fazer? Ela tem aqui, se vocês observarem, olha, tem essa parte aqui mais compridinha e tem essa aqui que é oval. Então, para essa parte aqui mais compridinha, o que eu faço? Eu gosto de dar uma vazadinha nela aqui com estilete. Então, vem aqui, ó, só dou um cortezinho para fazer uma abertura, para facilitar.
E depois eu venho aqui com a própria tesoura, olha, e faço o recorte. Quem tem aí habilidade com uma tesoura menor, pode até utilizar uma tesourinha menor, tá? Mas dá tranquilo para você fazer aqui com esse tamanho. Quem quiser também fazer todo o corte com estilete, também pode. E aí, ó, já tenho aqui vazadinho de um lado. Vou fazer a mesma coisa do outro. Ó. Já tenho aqui também, olha, os dois lados agora já estão vazadinhos, tá vendo? Desse jeito aqui. Agora, para essa parte aqui, olha, que é a parte que ela é oval, eu gosto de usar, pode fazer também com a tesoura ou com estilete, mas eu tenho aqui um perfuradorzinho que ele dá para eu fazer esse furo aqui. Então, o que que eu faço? Eu vou juntar aqui, olha, eu já deixei a marca, né? Então, eu vou utilizar aqui, olha, e vou fazer a perfuração com ele. Ele vai ficar um furo um pouquinho maior, mas não tem problema, porque ele é o modelo maior mesmo. Então, não tem problema ele ficar com um furo um pouco maior, tá? Mas se você quiser o furinho exatamente igual tá aqui no gabarito, é só você ou riscar com o estilete, cortar com o estilete, ou fazer esse processo também com a tesoura. Mas aí teria que ser realmente uma tesoura um pouquinho menor, tá? Mas aqui eu prefiro já usar o perfurador, que já vai deixar um furinho certinho. E já tenho aqui, olha, então, para vocês terem ideia, olha, o meu porta-bumbum já está pronto, né? Agora o que a gente vai fazer é o quê? A gente pode vincar ele aqui no meio para facilitar a dobra. Então, eu venho aqui com aquele mesmo agulhão que eu risquei, uma régua, eu vou riscar aqui, olha, os gomos dele, né? Faço aqui, ó, 2 vezes, não preciso mais do que isso. Vou riscando aqui, olha. Só para o meio dele ficar bem vincadinho. Já fiz aqui, olha. Então, olha, já só volto aqui, faço, reforço a dobra que o vinco que eu fiz. E aí, se eu quisesse desse jeitinho, sem nenhum tipo de decoração, já estaria pronto o meu porta-bombom. Aí, a gente junta aqui essas duas partes que tem os furinhos e passa por dentro dessa daqui que tem o corte mais alongadinho, olha. Então, olha só, já estaria pronto o meu porta-bombom se eu quisesse fazer ele só desse jeitinho aqui, ó. Que aqui, olha só o tamanho do grande, como ele é bem grande, né? Mas a gente vai fazer aqui uma decoradinha nele. Vamos dar uma decoradinha. Aqui, como eu fiz de girassol, pode servir aqui, tá muito em alta, né? Festa de aniversário de adultos com tema de girassol. Por isso que eu escolhi esse tema aqui. Eu adoro, a minha flor preferida aqui é o girassol. Então, eu resolvi fazer e eu vou dar uma decoradinha nele bem simplesinho aqui, para vocês verem, tá? Quando a gente for decorar, a gente decora sempre um dos lados que tem aqui os 2 furinhos. Por quê? Porque essa é a parte da frente do nosso porta-bombom, tá? Então, eu vou utilizar aqui um apliquezinho, ó, que é um girassol mesmo, tá? E aí, com cola instantânea, eu vou colar ele aqui na frente. Aí, eu sei aqui a dobra, eu tenho que colocar acima da dobra, né? Dou uma seguradinha, porque aqui é tecido, então às vezes a cola instantânea demora um pouquinho para colar.
E vou colocar aqui um galinho também. De aplique. Dou uma seguradinha para ele colar aqui. Dou uma seguradinha aqui do outro lado também para ele colar. Desse jeitinho aqui, tá? E aí já tenho aqui o meu porta-bumbum decoradinho, olha, vai ficar desse jeitinho aqui, uma decoraçãozinha simples, só para vocês entenderem aí, porque a ideia aqui é fazer para venda, né? E então você, para fazer um preço mais acessível, né? Pode fazer uma decoração mais simples, claro que vai do gosto do freguês. Depois eu vou mostrar umas outras opções que eu fiz ali que são um pouco mais elaboradinhas, tá? E aí aqui, olha, como sugestão eu coloquei aqui um bolinho, olha. Aqueles bolinhos que a gente compra lá, dá certinho aqui pra gente colocar um bolinho, um alfajor, né? Um bem casado. E aí eu só venho e passo aqui, olha, por dentro de um lado e do outro. E aí, olha só como ficou lindo aqui com o girassol aqui na frente, olha lá, fica perfeitinho o bolinho aqui dentro. Então, esse daqui é o tamanho grande do nosso gabarito ali do porta-bumbum, que é esse tamanho aqui, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês, eu já trouxe aqui recortado o tamanho M, que é esse tamanho aqui, olha. Então, com ele eu já fiz aquele mesmo processo, risquei o EVA, vazei aqui, só que para fazer aqui os furinhos na lateral, eu vou ter que, na alcinha, né, eu utilizei aqui esse perfurador de um furo só, que também tem disponível no site do ateliê. Então, com ele, ó, eu já consigo perfurar os dois lados de uma vez, olha, eu furo um lado aqui e o outro lado ali. Então, eu utilizei esse aqui tanto no tamanho M quanto no tamanho pequeno, porque fica quase que impossível a gente cortar ali esse furinho desse tamanho, né? Então, aqui eu preferi fazer dessa forma. E aí, aqui a gente vai fazer ele com um aplique de abelhinha. Então, para ele, que ele já tá pronto aqui, eu vou só juntar aqui as partezinhas. E aí, eu tenho aqui, olha, um apliquezinho já pronto de abelhinha. O que que eu vou fazer? O aplique, ele vai ficar mais alto do que aqui o meu porta-bumbum, mas não tem problema, porque imagina você fazer uma festa de tema jardim, e aí você coloca lá joaninha, abelhinha, borboletinha, né? E elas ficam em pezinhas na mesa e o porta-bumbum ali, e o bombonzinho ali atrás. Então, aqui eu vou passar cola só nos pezinhos e na parte de baixo aqui da barriguinha, porque é a parte onde vai pegar aqui a colagem da minha abelhinha, tá? Então, eu tô trazendo opções simples para facilitar para vocês terem ideias aí para comercializarem em grande quantidade, né? E aí, olha só, já tá pronto aqui o meu tamanho médio, que é ideal ali, olha, para também dar um bem casado. Mas aqui eu vou colocar aqui um bombonzinho, tá? Aí você coloca aqui, junta as partes aqui e faz aquele movimento ali de passar por dentro, a alcinha por dentro daquela outra parte ali que você recortou, olha. Desse jeitinho aqui. E aí, eu já tenho aqui o tamanho médio do meu porta-bumbum, tá vendo? Esse aqui é o tamanho médio. Então, vamos comparar aqui o tamanho médio com o tamanho grande, tá vendo? A diferença aqui é bem grandinha, ó. E o tamanho pequeno, que é esse daqui, olha. Esse é o tamanho pequeno do porta-bumbum. E aí, ele eu trouxe aqui nesse modelinho aqui, que ele já vem com EVA decoradinho. Esse aqui eu já sombreei, também você pode sombrear, né? Caso você queira, mas aqui, a opção aqui, a gente pensa sempre no que ficar
mais em conta, né? Então, por isso aqui eu já usei o EVA decoradinho já, que não precisa sombrear. Fiz aquele mesmo processo, risquei, recortei, fiz o vazamento aqui com o estilete, porque esse aqui é bem pequenininho, então aqui ao invés de eu só abrir um pouquinho, eu fiz todo ele com estilete. E o furinho eu também utilizei aquele furador aqui de um buraco só, tá? E aí aqui eu colei um coraçãozinho de glitter. E esse daqui ele serve para um brigadeiro, um docinho. Aí coloquei aqui esse docinho aqui para vocês terem ideia de como que funciona. E aí é aquele mesmo processo, né? É só o fechamento. E aí, como uma outra opção para vocês, esse daqui eu vou fechar ele com lacinho. Porque aqui fica bem firmezinho, olha, se você fizer em EVA, fica bem firmezinho aqui, ele não vai abrir. Mas se você quiser dar um detalhezinho, eu trouxe aqui uma fita. E eu vou fazer um lacinho aqui só para dar um charme a mais nesse modelinho aqui, ó. E aí eu venho aqui e faço um lacinho. Que aí você vai fazer lá na cor da sua festa, né? Na decoração da festa lá. Ó, vai ficar desse jeito aqui, ó. Aí, vou cortar aqui as pontinhas. Vai ficar desse jeitinho aqui, tá? E você ajeita aí o lacinho bem bonitinho, né? Pra ele ficar um lacinho bem certinho. E aí, ele vai ficar desse jeitinho aqui. Então, aqui a gente tem os 3 tamanhos, ó. O tamanho pequeno, o tamanho médio e o tamanho grande do porta-bombom do Ateliê Fabi Paliotto. Então, esse gabarito aqui é um gabarito muito útil para quem trabalha com festas e eventos. Agora, eu vou mostrar para vocês algumas opções de decoração que eu fiz em outros que são um pouquinho mais sofisticadas do que essa que eu fiz aqui, mas que dá para fazer tranquilamente também, tá? Então, aqui no tamanho M, eu fiz aqui com esse, olha, é um palhacinho. Então, o que que eu fiz? Eu recortei aqui uma tira de EVA colorido, né? Fui enrolando aqui, olha, e fiz o cabelinho. Essa boquinha aqui eu fiz à mão mesmo. O narizinho é um círculo. E aqui o olhinho, ele é um olhinho móvel. E aí, eu fiz aqui um palhacinho, tá vendo? Esse é o rosto do palhacinho e o cabelinho do palhacinho ali. Então, esse aqui é o tamanho M numa outra opção, olha. Desse jeitinho. E o tamanho grande, eu fiz 2 opções. Eu fiz esse aqui em forma de abelha. Tá vendo? Aqui ele é mesmo uma abelha, olha. Então, aqui recortei um olhinho que é de aplique também. Esse aqui também é um outro aplique. Tudo aqui é aplique, né? Só o gabarito é só mesmo o porta-bombom. E aí, coloquei aqui a anteninha e fiz ele aqui num formato de abelhinha. Tá vendo? Olha. Aqui é um meio círculo que você coloca aqui para fazer as asinhas e o olhinho também. Pode ser o olhinho móvel também, as anteninhas podem ser aquelas de chenille, né? Ou um araminho, também uma outra opção aí que você pode utilizar. E aqui coloquei o lacinho que vai funcionar como se fosse o lacinho no cabelinho da abelhinha, na cabecinha da abelhinha. Então, esse aqui, ó, o tamanho grande. E aqui o EVA, ele não é assim listrado. Eu só fiz o quê? Eu fui recortando tiras e colando naquela lateral. Igual a gente fez nesse daqui, olha. Eu fui colando tiras de EVA preto aqui para formar ali as listas da abelha, tá? Ou você já poderia até fazer, por exemplo, esse daqui que é um EVA já de bolinha, você podia já fazer a abelhinha com esse EVA aqui que também funcionaria, tá? Então, esse de abelhinha e fiz esse aqui, olha.
em formato de coelho. Então, esse aqui, o que que eu fiz? Eu utilizei aqui, eu até trouxe para vocês a folha guia, esse aqui eu utilizei um gabarito, que é o gabarito laço coelho do Ateliê Fabi Paliotto, olha. Então, ele vem aqui e ele faz esse lacinho aqui, olha. Ele faz esse laço, e aí com esse laço eu fiz aqui a orelha da minha coelha, tá vendo? Eu recortei a orelha e apliquei aqui. E aí coloquei um focinho, o olhinho adesivo, e aqui atrás eu fiz um rabinho de pompom aqui para colocar na minha coelhinha. Então, uma opção aí para Páscoa também, né? Fica aí uma dica. Então, essa foi a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou colocar aqui, então, os gabaritos que vão estar na descrição da live, tá? O tamanho grande, o tamanho médio e o tamanho pequeno. Aí, esses aqui foram os feitos em aula, né? Que é esse aqui, o tamanho grande, o tamanho médio e o tamanho pequeno. E esses aqui, as sugestões que eu trouxe para vocês, que é esse aqui em formato de abelhinha, esse aqui de coelhinho, de coelhinha, né? Mas que também poderia ser um coelhinho. E esse aqui em formato de palhacinho. Então, espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que é muito simples de fazer, os gabaritos facilitam muito, né? Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Toda semana tem aulinha nova no canal, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez e até a próxima!